Em documentos enviados ao Supremo Tribunal Federal, STF, o governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL, informou que não teve gastos com a viagem de seu filho e vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, à Rússia no mês passado. Embora o ministro do STF, Alexandre de Moraes, também tenha determinado que fosse informada a agenda de compromissos dele durante a viagem, o governo federal se limitou a repassar apenas a agenda do presidente. O governo também chamou de ilações as acusações feitas pelo senador Randolfo Rodrigues, do Rede Sustentabilidade do Amapá. O parlamentar de oposição quer que seja investigada a participação de integrantes do chamado Gabinete do Ódio na comitiva do presidente que foi à Rússia e seus reflexos sobre a integridade das eleições de 2022. Começo com Eduardo Lanza. Pois é, Vitor, eu gostaria que você repetisse de novo a função do Carlos Bolsonaro mesmo quando ele foi eleito. Ele é vereador pelo Rio de Janeiro. Olha, tá explicado, o vereador pelo Rio de Janeiro que mais viaja com o presidente da República do que legisla pela sua cidade, né? Eu só gostaria de saber, inclusive, quantos projetos Carlos Bolsonaro aprovou no biênio 2020 e 2021, já que ele parece que mais viaja com o pai como se fosse um assessor do que como se fosse realmente um vereador do município do Rio de Janeiro. Quais recursos será que Carlos Bolsonaro levou para o Rio de Janeiro? Parece que zero, né? É estranho, né, Vitor? Emerson Celestino. Segundo o Palácio do Planalto, inexiste, né, nenhum custo aos cofres públicos. Então, vida que segue. Bom, só isso? Não quer completar mais nada? Ele não teve gasto. Ele viajou e não teve custo para a República, Ok. para os cofres públicos, para o contribuinte. Gastou o dinheiro dele. O francês, não é desvio de atribuição isso? O vereador viajando com o presidente para a comitiva da Rússia. Você concorda com o Celestino? Não gastou verba pública, tá tudo certo. Pode ele fazer ali o que bem entender, viajar nesse meio de ano legislativo, esse tipo de coisa? Tranquilinho. Eu acho que a questão, se você pôr na balança mesmo, é que ele deixou de trabalhar como vereador. Ele teria que estar no Rio de Janeiro trabalhando. Os eleitores deles votaram para que ele fosse vereador, fiscalizar o Poder Executivo. Em vez disso, ele estava passeando com o papai lá na Rússia, né? Faz parte dos benefícios da família do presidente. E, por outro lado, também o Randolfo Rodrigues também mereceria ser alvo de cobrança de seu partido, do seu estado, Amapá, que é um estado tão carente. O Randolfo se dedica a fiscalizar, a botar percalços no caminho do presidente, contando com a abertura que ele conseguiu lá com o Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ambos estão muito errados e desperdiçando dinheiro público. Paulo Vidigal. A gente vive uma época bem complicada, né? Em que você defender certas coisas que são óbvias, que parece ser o certo, parece que você está defendendo o errado. Um vereador acompanha um presidente da República numa viagem, pedir explicações. A resposta é que não houve gastos, não gastou. Bom, veja. Se ele alguns anos atrás, um prefeito de Maringá usou o carro para buscar o filho, se não me engano, numa creche. Sim. E ele ressarciu, era um prefeito, né? E ele ressarciu corretamente, diga-se de passagem, a bem da justiça. Exatamente. A bem da justiça, ele ressarciu o cofre público daquilo. Nós estamos falando de um prefeito. Agora, a falta de transparência não é uma novidade nesse governo. Por exemplo, como vereador, qual foi a pauta, né? Porque quando a gente discute que as pautas, os assuntos alguns assuntos, aquilo que não está ligado à segurança nacional deve ser público, o que esse vereador trouxe para o Rio de Janeiro? O que esse vereador trouxe? E o que esse vereador trouxe para o Rio de Janeiro? E mais, com quem ele conversou, o que ele discutiu, qual o privilégio que trouxe? Na verdade, nós sabemos que esse vereador
acompanha ali, é o chefe, é o que tudo indica, é o que todo mundo, as investigações dizem, é o chefe do gabinete do ódio, né? Aquele gabinete que fica paralelo ali. Então, falta de transparência e total desvio de finalidade nesse tipo de situação. Professor Itamar. Bom, eu começo já com essa historinha aí do gabinete do ódio, né? Gabinete do ódio é uma criação da oposição, pelo ódio que a oposição tem ao governo Bolsonaro, ao tudo que ele representou ao fim das mamatas. Então, a oposição criou o tal do gabinete do ódio, que não existe, é uma coisa fictícia, e aí nomeiam, inclusive, Carlos Bolsonaro como presidente do gabinete do ódio, né? Então, assim, como já dizia o Shakespeare, há momento em que os homens acreditam nas suas próprias mentiras, né? No caso brasileiro, eu acho que a oposição não acredita, não chega a ser shakespeariana de acreditar nas próprias mentiras. Ela mente como uma narrativa mesmo. E vamos pegar outro aspecto. Quando a imprensa fica preocupada, e a oposição, né, toda preocupada com esse tipo de viagem, com quem vai no avião, né, é sinal que o governo está no caminho certo, porque não tem corrupção. Se tivesse os bilhões roubados da Petrobras, os bilhões enviados para Cuba, como era no passado, né? Então ninguém se ocuparia. Por exemplo, ninguém nunca se ocupou das viagens que a amante do Lula fazia com ele no avião. Eu não vejo nenhum problema nisso, que ele seja feliz, não tem nenhum problema, não está dando ônus, né? Quanto ao que deve fazer o vereador do Rio de Janeiro, né, já que ele é vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, cabe à população do Rio de Janeiro cobrar do vereador e não cobrar do presidente da República, né? Então, esse acho que é um ponto interessante, né? Então, querer que o vereador preste conta sobre... para o Brasil do que ele faz, aí já é um detalhe que a mim não vem ao caso. Rigon. Peraí. Nem a família imperial teve tanto privilégio quanto a família Bolsonaro. Eles utilizam a máquina pública. Pode não ter dinheiro, mas usam de equipamentos públicos pagos da mesma forma, diretamente pelo nosso dinheiro. Tem que dar satisfação ao patrão, a quem lhe paga. Então, nada mais correto. Eu não admitiria, por exemplo, Vitor, o Bravin, que é vereador de Maringá, ficando grudado na saia do Ratinho e acompanhando o Ratinho onde ele fosse. Não é função. O vereador, isso está na Constituição. Ele tem o território de atuação dele, que é o município, não vai além disso. O resto, qualquer e-mail, qualquer zap, resolve. Eu só queria lembrar, foi falado do filho do Silvio Barros, na verdade, não foi uma creche, ele estudava uma escolinha de rico, né? E usava motorista da prefeitura, carro, combustível, ou seja, equipamentos públicos, como o filho do presidente usa. E a lei o penalizou, graças a um trabalho de um repórter, que eu não esqueci o nome agora dele, mas só para lembrar que em relação a essa viagem à Rússia, a Rússia é a mesma que armou aquele esquema com o Trump, que é questionado até hoje. Vai lá, Lanza, você pediu a palavra? Não, eu só gostaria de relembrar alguns da bancada que a função do vereador é legislar pelo município e não ficar viajando à torta e direito acompanhando o presidente da República. Por mais que seja filho do presidente da República, não é essa a função de vereador, o cargo a qual ele foi eleito e recebe por mês por isso. Portanto, só aí nesse caso, ele já poderia devolver o salário dos 2 últimos anos, porque mais viajou do que trabalhou como vereador na cidade do Rio de Janeiro. Vai lá, Vidigal. Não, assim, sobre essa questão de gabinete do ódio, primeiro que tem 2 investigações em curso sobre isso, né? Não é uma criação, não é uma invenção e tal. Assim, outra questão é o seguinte, há pouco tempo atrás, o próprio presidente fez um decreto que determinou sigilo sobre determinadas situações envolvendo a família dele de 100 anos. Então, por isso que eu digo que transparência realmente não é forte. E, assim, por último, né, o que nós vamos dizer por último? Muito provavelmente isso não vai dar nada. A gente poderia estar falando aqui do preço de combustível, né? E o pessoal fala que não tem uma mata, mas tem um diretor da Petrobras, que é indicado pelo governo, que tem um salário de R$200 mil por mês. O diretor da Petrobras. Ok.
Vamos discutir isso, vamos discutir essas regalias aí para alguns diretores da Petrobras. Passa primeiro para o professor Itamar, depois eu já repasso para o Celestino. Só lembrando que ninguém ficou questionando quando o Carlos Bolsonaro foi na cerimônia de posse, que ele ficou na linha de tiro protegendo as costas do pai, né? E nas viagens ele dorme no mesmo quarto junto com o pai, né? Alguém deve deduzir por que será que ele dorme no mesmo quarto, que ele não pega um outro ambiente, né? Exatamente fazendo a segurança íntima que ele confia, acima de tudo, na defesa do seu próprio filho. Passar para o Celestino e depois Rigon. Depois a gente gira o assunto. Vai lá, Celestino. Não pode passar pro Rigon. Pode falar. Você pediu primeiro, vai você primeiro. Então, a Justiça falou que não houve danos ao erário. Então, acho que o assunto se encerra por aí, né? O que ele foi fazer, ele prestou conta, né? O que ele faz no exercício da função como legislador, ele presta conta aos eleitores do Rio de Janeiro, né? Ele é vereador pelo Rio de Janeiro, não é vereador do Brasil. Não existe vereador do Brasil, né? Existe vereador no Rio de Janeiro, em Maringá, como do teu partido, né? Que não tem nenhum projeto, né? Então, assim, ele tem que prestar conta para os eleitores dele do Rio de Janeiro.